Você sabe qual é a importância do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para a manutenção da saúde da democracia brasileira? Quais outras pesquisas o Instituto realiza, além do censo? E qual é a importância e o impacto dessas pesquisas para diversas políticas públicas brasileiras nas mais diferentes áreas? Nesse Direto na Fonte, nós vamos conversar com a professora Juliana Leite. Ela é coordenadora do curso de Administração Pública da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp e ela é especialista em desenvolvimento econômico e gestão de políticas públicas. Professora Juliana, obrigada pela entrevista. Eu queria saber, além do censo, quais são as outras pesquisas realizadas pelo IBGE, né? E qual é o impacto dessas pesquisas para as políticas públicas brasileiras em diferentes áreas? Olá, Cris, agradeço pelo convite, muito bom estar aqui, super importante pensar e refletir sobre essas questões críticas nesse momento. O IBGE é uma organização muito importante, muito grande e que tem pesquisas muito abrangentes. Além do censo, o IBGE tem várias pesquisas relacionadas ao setor privado, então ele faz uma caracterização setorial de diferentes setores da economia. Ele faz a Fintech, por exemplo, uma pesquisa sobre inovação. Ele faz uma pesquisa super importante sobre o mercado de trabalho, uma base de dados gigantescas sobre os fluxos dentro dos diferentes setores do mercado de trabalho. Então, ele cobre uma grande área sobre o setor privado e a economia brasileira. E daí tem uma outra grande área de dados sociais, dados sobre desigualdade, dados sociodemográficos relacionados à saúde, à educação, à pobreza, as migrações, as questões regionais, né, indicadores sociais das questões regionais, questões sobre a mulher. O IBGE ele vai muito fundo, né, nas diferentes dimensões que ele pesquisa sobre a realidade brasileira. E também tem uma grande pesquisa sobre as cidades. Então, a gente entra, e isso tudo está disponível no portal deles. A gente consegue ir lá e filtrar dados de diferentes pesquisas sobre diferentes municípios, então chegando até no nível municipal. Imagina o Brasil que tem mais de 5 mil municípios, a gente consegue dados sobre cada um dos municípios, as estruturas organizacionais, institucionais dos municípios. Então o IBGE cobre uma infinidade de realidades do nosso Brasil, que é continental, e, portanto, ele é a base para todos esses municípios, os diferentes poderes, nas diferentes esferas, planejarem as políticas públicas no Brasil, porque a gente só consegue planejar, formular políticas públicas a partir de uma leitura diagnóstica da realidade. Então, é muito, muito grande e importante a abrangência das pesquisas que o IBGE realiza. Perfeito. Professora, e a gente pode, então, falar que o IBGE é um esqueleto das políticas públicas nacionais, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso e desse para a gente um rápido histórico, né, do Instituto, o papel estratégico que ele tem, então, para a estruturação do Estado no Brasil, para a gente se reconhecer como Brasil, né? Exatamente, Cris. O IBGE ele foi criado em 1936, então esse ano ele faz 85 anos, e ele foi criado, então, na era Vargas, um pouco antes de iniciar o Estado Novo, num momento em que o Brasil estava buscando uma integração nacional. A gente sai da República Velha, né, onde era bastante descentralizado os poderes nos diferentes estados, nas diferentes oligarquias rurais, e a partir, então, da Revolução de 30, que é um marco da estruturação do Estado brasileiro, existe esse movimento de centralizar, de criar, então, uma identidade nacional, de criar este imaginário nacional, de criar esse olhar, né, para o Brasil. E aí a gente já resgata essa importância estratégica de um órgão centralizado que vai produzir informações sobre o Brasil. Então, vai dar para a gente essa fotografia do que é o Brasil. E a gente sabe que o Brasil é muito heterogêneo e é muito grande, então é muito importante esse movimento de ter um órgão que centraliza as informações
né, a produção e a difusão de informações sobre o que é o Brasil. E é por isso que a professora Sônia Drive, professora aposentada da Unicamp, referência na área de políticas públicas, ela chama esse momento de estruturação da ossatura do Estado brasileiro. Então, o IBGE, entre muitos outros órgãos que naquele momento foram institucionalizados, fazem parte da criação dessa ossatura do Estado brasileiro, e como a gente havia falado, sim, é essa ideia de ossatura que vai sustentar, então, o funcionamento do Estado e a formulação e implementação das políticas públicas. Que papel que ele tem na saúde da democracia no país? Ele tem um papel fundamental, Cris, exatamente porque a produção e a difusão de informações sobre as realidades, né, o governo precisa oferecer essas informações à sociedade como um requisito do Estado democrático. Porque a gente confiar nos dados que são produzidos pelo governo, de que eles são uma fotografia fiel da realidade, é um direito que a gente tem para a gente poder fiscalizar, conhecer, refletir, para daí fazer as nossas escolhas políticas. Então, num momento como esse, né, que a gente vive um negacionismo, a gente vive as fake news, a gente vive o que estão chamando de pós-verdade, né, tudo é relativo, as coisas mais absurdas são tomadas como reais. Mas ainda nesse momento crítico, é fundamental a gente resgatar as evidências. Então, num momento em que todo esse cenário está acontecendo, retirar o orçamento de uma organização quase secular, que há 85 anos vem produzindo essa fotografia dinâmica sobre a realidade do Brasil como um todo, é claramente uma estratégia obscurantista e antidemocrática. Obrigada, então, professora, pela entrevista e até a próxima. Continuem vocês também acompanhando o Direto na Fonte da Unicamp com mais entrevistas como essa. Obrigada, professora. Eu que agradeço.